Olá! Hoje estamos em mais uma sala de entrevista e vou conversar com o professor Alessio Valois, que vai falar para a gente um pouco mais sobre verdade revelada e verdade investigada. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo ótimo. Espero contribuir com vocês, né? Com certeza. Professor, vamos começar explicando a diferença. O que é verdade revelada e o que é verdade investigada? Bom, a verdade revelada ela tem muito a ver com a questão da fé, da religiosidade, né? É um ser que transcende a humanidade, a gente pode chamar de Deus, né? Esse ser se revela para alguns homens e coloca a verdade, o que seja a verdade. Este ser, inclusive, a primeira revelação é que ele é a verdade, ele é o Criador de tudo que existe e, portanto, é a verdade que cria outras verdades. A verdade revelada, no caso, não precisa de comprovação. Não, tem a ver com a fé. É uma questão, é uma verdade que você chega a ela através da fé. A fé neste ser que tudo criou, não é? Certo. E esse ser é a própria verdade. Certo. E a verdade investigada? A verdade investigada é uma verdade mais do campo da ciência, da razão. Como o próprio nome diz, para você alcançá-la você tem que investigar. Você parte de um método, que é um caminho, né? Método, a palavra grega quer dizer caminho. Então você tem que construir um caminho, esse caminho é construído por você para alcançar uma determinada verdade. Não tem, portanto, uma relação com o transcendente, com aquilo que transcende a realidade nossa aqui visível, né? Entendi. Então, verdade investigada, ela precisa de uma comprovação, ela precisa ser investigada, como já diz, né? E eu posso dizer que ela está ligada ao científico, à busca, à pesquisa? Sim, a verdade investigada, ela tem a ver com o método científico. Você tem um objeto seu de estudo e você vai procurar pesquisar, investigar para ver se de fato condiz. Por exemplo, nós temos agora a medicina, não é? As vacinas, você tem um processo de investigação sistemático, não é? Em busca de encontrar cura para uma determinada doença, uma determinada enfermidade que esteja afetando o ser humano. Uhum. Esse é um bom exemplo, né? Porque se nós pararmos para pensar, por exemplo, a busca da cura do câncer, né? A medicina está em busca, faz investigações, pesquisa. Agora, se você for numa tribo indígena, por exemplo, eles acreditam que alguma planta, alguma raiz possa ser a cura, através da fé deles. Então, seria uma boa comparação? Seria, mas para além da tribo indígena, para a nossa tribo mesmo, assim chamar, né? Nós temos a questão da fé. Como a gente falou, a verdade revelada para nossa sociedade também, para a maioria das sociedades, um ser superior revela-se, né? Você pegar, por exemplo, a nossa cultura ocidental, foi revelado a Moisés e a alguns profetas, e você acredita que a Bíblia ela contém a verdade porque foi revelada aos profetas, no caso aqui ao Moisés, os 10 mandamentos foram dados a Moisés por Deus, pessoalmente, podemos dizer assim, por Deus. Já a investigada não, você tem que ter todo esse processo, como você colocou aqui a questão do câncer, leva anos de investigação, testes, é uma busca constante e sistemática. Certo. E para finalizar, qual é a importância de diferenciá-las? A importância é, primeiro, você saber que a fé é algo muito relacionado à questão subjetiva, pessoal sua, né? De fórum íntimo a fé, para que você compreenda que você tem a sua dimensão espiritual, a sua fé, mas você tem a sua dimensão mais objetiva, mais científica, que é a razão, né? É claro que para as pessoas de fé, a razão é subordinada à fé, né? Para a ciência, há uma separação. A fé ela tem seu fórum e a ciência tem
o seu próprio fórum também. Então são coisas diferentes para o pensamento científico. Para o pensamento religioso, não. A fé ela tem que ser subordinada à razão. Então é importante você saber discernir. Se você é uma mulher de ciência, da ciência, isso não impede que você tenha fé. Então, você tem que separar. Se você é uma mulher religiosa, no sentido mesmo teológico, você tem que guiar a sua ciência pela fé. Importante, inclusive para respeitar, né, os dois lados também. Sem dúvida, sem dúvida. Tolerância acima de tudo, né? Saber que o cientista tem seu papel, tem a sua função social, e o religioso também tem a sua, que é diferente, né? São dimensões diferentes. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e espero ter contribuído, né? Com certeza. Para você, até a próxima.